Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10:12 confirmando a hora certa. Número de estelionatos segue uma tendência assustadora de alta aqui no país. Comentamos sobre isso rapidamente na semana passada, após a divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última semana. Só no ano passado foram quase 2 milhões de casos, isso computados, registrados. Isso significa que com esses dados só, que já são impressionantes, um golpe registrado no país a cada 16 segundos. Quase 2 milhões de casos representam um aumento de mais de 8% na comparação com 2022 e parece que a tendência vai ser essa mesmo, alta, porque todo dia é um golpe novo na praça e cada vez mais sofisticado. A gente conversa sobre o assunto com o professor do Instituto Brasileiro de Cibersegurança, o Renato Borba, que está com a gente também nas nossas telas. Tudo bem, Renato? Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Ô Renato, quando a gente, quem nunca, recebeu um link em WhatsApp, SMS, e-mail, ligação telefônica, os golpes estão ficando cada vez mais sofisticados quando a gente pensa nesse estelionato. O que explica esse aumento aqui no Brasil? Eu pergunto se é uma realidade apenas local brasileira, porque impressiona a proliferação de golpes e a sofisticação também que os bandidos estão usando. Não, perfeito. Na verdade, não se trata de uma exclusividade do Brasil, é um movimento que está acontecendo em formato global. Isso principalmente em decorrência da grande adoção de recursos tecnológicos no nosso dia a dia. Então a gente viu aí nos últimos anos um crescimento massivo de uso de telefonia celular, de uso de equipamentos celulares, aqueles que estão na palma da mão, para que a gente faça piques, a gente faça transferências, a gente converse, a gente identifique como é que a criança está em casa. Então o uso desse tipo de tecnologia exige que nós, usuários, adotemos algumas medidas de segurança e alguns comportamentos seguros cada vez mais adequados, Isso porque os estelionatos ou até a própria vítima de golpe, isso acontece porque não tinha uma consciência anterior dessa situação. Então, atividades como essa, entrevistas, processos de conscientização, divulgação contínua desse tipo de conhecimento é uma das maneiras que a gente tem para tentar evitar esse tipo de situação aí no nosso ambiente, no nosso querido Brasil, Ô Renato, quem fala é Murilo. Queria saber se tem algum tipo de aplicativo, alguma coisa desenvolvida para tentar não evitar por completo, que a gente sabe que é impossível, mas para dificultar esses golpes, ou retardar, ou emitir alertas, enfim. Se tem algo que o usuário pode baixar ali no seu celular para tentar dificultar aí que caia nesses golpes. A gente sabe que muitos deles não tem jeito porque a pessoa de própria vontade ali acaba entrando num link, fazendo alguma coisa errada, mas tem alguma coisa que ajuda a detectar que aquilo seria um golpe. Olha, a detecção de golpe é bastante difícil, parte muito do comportamento, É até engraçado, Me convidaram para essa entrevista e eu recebi hoje pela manhã um link dizendo assim, olha, o seu produto está preso lá na alfândega, por favor, entre aqui e resolva a sua situação. Você entra, é um localizador existente, vai no site dos Correios, oficialmente é um localizador existente, mas eu não fiz nenhuma compra internacional, em nenhum produto que vai vir de forma internacional. E aí eu fui seguindo, usei um equipamento aqui próprio para isso, mas eu fui seguindo o caminho e ele dá toda a indicação de um site falso para que eu faça o pagamento ali de uma taxa de R$ 88,90, que não ia ser pago para ninguém, a não ser o próprio fraudador. Então, esse tipo de situação é importante que a gente tenha a consciência de que ela existe. Quando a gente fala de um aplicativo para proteção ou algum elemento que você instale no seu dispositivo que te ajude a proteger, a gente está falando ali de um antivírus celular ou o que a gente chama hoje de anti-malware, que ele vai analisar o seu dispositivo para ver se no dispositivo tem a presença de algum software malicioso, de alguma aplicação maliciosa que tende a fazer esse tipo de ação. E normalmente os golpes, esses estelionatos praticados, não parte da existência de algo instalado no seu equipamento. Parte sim de um processo que a gente chama de engenharia social. Ou seja, é uma mensagem que ajuda a enganar o
o usuário cai na ladainha dessa mensagem e acaba sendo vítima desse golpe. O que muitas vezes, né, a gente recebia ligações de presídios, hoje a gente não recebe ligações de presídios para pedir a transferência de crédito de celular ou para comprar cartão de crédito de celular. Hoje, o que acontece é, olha, você fez uma compra de R$ 1.800 no Banco do Brasil. Eu recebi uma ligação dessa tem 2 dias. Clique em 2 se você não aprova essa compra ou se você deseja mais informações. Quando você clica no 2, o que vai acontecer? Você vai cair numa central operada pela equipe maliciosa ou pela equipe de fraudadores que vai tentar, de alguma maneira, falar com você sobre o golpe e fazer com que você caia nesse golpe. E então é muito uma questão ainda de comportamento humano, né? O comportamento das pessoas que acabam caindo na história que contam para elas. Renato Borba, professor, né, mentor do Instituto Brasileiro de Cibersegurança, e chama atenção nesse número, um golpe a cada 16 segundos, sem levarmos em conta a questão da subnotificação, né? Porque muita gente acaba não registrando aí que caiu no golpe. Agora, Renato, é tudo assim, a velocidade da luz e os golpes vão se atualizando, né? Se aperfeiçoando. Como é que você vê um futuro próximo em relação a esses golpes? Você falava agora há pouco sobre essa questão de pedido de Pix ou então colocar ali o crédito no celular. Agora a gente está falando sobre essa questão até de FGTS liberado. Seu FGTS foi liberado. São vários os golpes. Como é que você enxerga isso, hein, num futuro próximo ou em médio e longo prazos? Olha, isso não é recente, essa história, né? Os golpes, eles vão se atualizando conforme a tecnologia, conforme a operação do dia a dia com o dinheiro e as pessoas, como as pessoas operam esse dinheiro, se modificam. Então, a gente tem sempre que estar atento, sempre que manter um comportamento seguro, porque isso é o que vai fazer com que a gente se proteja dessas situações. Só em termos de evolução, a gente olha para esses golpes ali em meados de 2018, a gente tinha 500 mil registrados no ano. E hoje a gente beira os 2 milhões, como vocês trouxeram aqui para a gente, que é o que está lá no anuário. E isso é preocupante, mas ao mesmo tempo mostra que o usuário da tecnologia tem que se manter atualizado. E os provedores de tecnologia, não estou só falando de fabricantes de celular, mas todas as empresas que utilizam de sites para poder entregar o seu serviço, precisa rodar um processo de conscientização com o seu usuário. Quanto mais processo de conscientização a gente tiver, quanto mais trabalhos e entrevistas desse tipo a gente tiver, mais a gente coloca a informação de como atuar de maneira segura para os usuários dessa tecnologia. Esses são os principais pontos, assim, e assim, vai crescer. Isso é tendência, não tem como. Quanto mais a gente tem recurso financeiro e um determinado meio digital, a tendência de que esse meio seja buscado para a prática de golpes, isso daí vai aumentar. Então, antes era muito simples você fazer roubo de carteira. O pessoal ia lá, não tinha câmera na rua, roubava a carteira, são os pickpockets, né? E isso acontecia. Hoje tem muita câmera, centrais integradas, teve muito investimento de segurança para monitoramento das nossas ruas, e então esse tipo de roubo vai começar a diminuir. É mais fácil hoje roubando um celular e os acessos que tem dentro do celular do que roubando a carteira que tenha um dinheiro. Hoje eu não ando com dinheiro na carteira, por exemplo. Ô Renato, eu queria que você explicasse pra gente o quão difícil é essa rastreabilidade de quem tá na outra ponta aplicando o golpe, né? Porque se esses golpes estão se proliferando nessa velocidade impressionante, é um negócio com todas as aspas que tá dando dinheiro e tá valendo a pena para quem tá aplicando o golpe, né? Na outra ponta, parece que as autoridades, vou colocar assim de maneira genérica, autoridades, não conseguem acompanhar par e passo o avanço aí da sofisticação desses golpes, né? Por que é tão difícil pegar esse estelionatário virtual, hein? Olha, quando a gente fala dessa rastreabilidade, a gente está falando de pessoas que utilizam mecanismos de ofuscação, mas sem utilizar toda essa terminologia técnica que se aplica à forma de executar esse golpe. Vamos pensar do nosso lado. Hoje, se você vai criar uma conta, como é que você promove essa criação de conta? Se eu vou fazer um acesso no meu e-mail, por exemplo, um Gmail, o @Gmail que eu tenho,
eu acesso pelo meu dispositivo, que é um dispositivo autenticado. Só que quando eu acesso ele de uma rede que não é conhecida, ele vai pedir a confirmação em algum outro local que eu já tenha autenticado. Então, é como se a minha televisão fosse utilizada como um dispositivo para digitar um número e dizer que eu estou confirmando que o acesso ele é verdadeiro. Então, a gente tem que utilizar mecanismos para fazer esse bloqueio e evitar o uso do seu celular, por exemplo, como uma fonte de autenticação nesse tipo de fraudes. A rastreabilidade se deve exatamente pela descentralização. O dispositivo ele não está na mão não está conectado diretamente com a polícia, por exemplo. O único meio da polícia começar a identificar o que acontece dentro do seu dispositivo vai lá na telefonia com o e-mail, que é um código do seu dispositivo físico. Então, a gente tem são muitas camadas que existem para a gente conseguir fazer a rastreabilidade do golpe. Por outro lado, uma coisa que sempre aconteceu são grupos articulados para aplicar golpes das diversas formas possíveis, e seja vendendo bilhete premiado de loteria, seja várias pessoas ligando para tentar identificar alguém que caia nesse golpe. Então, a rastreabilidade, ela se dá a partir de uma contraofensiva, que a gente chama de OSINT, né? Ou em contra-inteligência aplicada em cima desses golpes. Então, existem empresas dedicadas para esse tipo de atividade e que apoiam normalmente as polícias, né, de investigação de crimes cibernéticos nessa contraofensiva contra o crime organizado em relação às defesas cibernéticas. Tá certo. 10h24, a gente conversou aqui na Band News com o Renato Borba, do Instituto Brasileiro de Cibersegurança. Renato, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Boa semana. Excelente, pessoal. Boa semana.